Muito bem, seja bem-vindo novamente. Essa é a nossa terceira aula e nessa aula nós trataremos sobre o sacramento da confirmação, o sacramento da crisma. Novamente te relembro, pegue um bloco de anotações, pegue a sua Sagrada Escritura para que você possa fazer as anotações devidas e acompanhar a leitura dos textos bíblicos a partir da sua palavra de Deus. Vamos lá? Bom, então ao falar do sacramento da confirmação, do sacramento da crisma, nós vamos recordar o seguinte: uma vez observado o sacramento do batismo, que nos gera em Cristo, né, pela graça colocada por Deus na nossa alma, agora nós vamos falar do sacramento da confirmação, que nos fortalece nele. A palavra de Deus em Atos, capítulo 8, versículo de 14 a 17, diz assim: os apóstolos, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Como eu disse, depois do batismo que nos gera em Cristo pela graça colocada na nossa alma, trataremos sobre o sacramento da confirmação que nos fortalece nele. É a partir disso, é a partir desse sacramento da graça conferida por ele, que nós encontramos um dos pilares mais firmes para exigir do fiel leigo, do leigo, o exercício do apostolado. Mas vamos observar por quais nomes esse sacramento é conhecido na teologia. Trouxe dois. Primeiro, sacramento da confirmação, porque confirma o batismo e reforça a graça batismal. Mas também sacramento da crisma, porque porque eu recebe esse sacramento mediante a unção com o óleo do crisma. Mas o que é o sacramento da confirmação? Eu vou trazer aqui uma definição ampla e completa, que na mesma definição será possível observar seus elementos e os efeitos desse sacramento. Vamos lá? Diz assim: a confirmação é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual, pela imposição das mãos e a unção com o crisma, sob a fórmula prescrita, se dá ao batizado, juntamente com a graça fortalecedora, a plenitude do Espírito Santo com seus dons e se imprime um caráter especial para fortalecê-lo na fé e confessá-la corajosamente como bom soldado de Cristo. Vamos observar essa definição de forma mais detalhada? A primeira coisa, a confirmação é um sacramento. Assim como o batismo, esse é algo comum entre todos os sacramentos. Ele é um sacramento no qual, pela imposição das mãos e unção com um crisma, essas palavras indicam a matéria própria do sacramento da confirmação. A imposição das mãos e a unção com o óleo do crisma. O ministro ordinário desse sacramento é o bispo diocesano, podendo ser administrado por um padre, por um sacerdote, com a devida autorização. Isso em situações de exceção, né? Sobre a fórmula prescrita, esta fórmula constitui a forma própria do sacramento. Lembra que eu falei para vocês que todo sacramento é composto de matéria e forma? O sacramento do batismo, ele é composto pela matéria, a água natural, e a forma. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sacramento do crisma tem matéria, a imposição das mãos é a unção com o óleo do crisma, e a fórmula é as palavras que são ditas para esse sacramento. Na nossa tradição latina, as palavras são: recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus.
Há algumas variações entre a tradição latina e a tradição oriental, mas a nossa é essa. Recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Se dá ao batizado. O batizado é o sujeito que receberá o sacramento. Somente os batizados podem receber esse sacramento, porque a confirmação, a graça conferida por meio desse sacramento, irá aumentar e fortalecer a graça batismal. Além disso, o batismo é a porta para os demais sacramentos, é aquele que nos gera a vida em Cristo, juntamente com a graça fortalecedora. Bom, aqui nós temos o efeito mais típico, a nuance própria que esse sacramento confere a graça de Cristo, que é una, do sacramento da confirmação, que é o fortalecimento, a infusão da graça fortalecedora, o fortalecimento da graça batismal do cristão. Confere a plenitude do Espírito Santo com seus dons. Veja, quando nós recebemos o batismo, nós recebemos juntamente com esse sacramento as virtudes, os dons do Espírito e o próprio Espírito. Quando nós recebemos o sacramento da confirmação, nós recebemos também esse efeito, mas agora de uma forma mais plena e perfeita do que no batismo. Há um desenvolvimento da graça. E se imprime um caráter especial. O caráter, o selo que é impresso na alma do cristão, no sacramento da confirmação, é distinto do que o batismo imprime. No batismo, o selo impresso tem a finalidade de nos configurar ao sacerdócio de Cristo, a fim de nos tornarmos capazes de recebermos as coisas relacionadas ao culto divino. No sacramento da confirmação, nós recebemos esse selo com o objetivo de confessar, de fortalecer na fé e confessá-la corajosamente como bom soldado. Essa é a finalidade procurada pelo sacramento, quanto aos seus efeitos internos e manifestações externas. Então, aqui nós temos os efeitos dos sacramentos, do sacramento da confirmação. A infusão da graça fortalecedora, a plenitude do Espírito Santo com seus dons, a impressão de um selo especial que nos faz fortalecer-nos na fé e confessá-la corajosamente. Mas se essas maravilhas todas acontecem na administração, na recepção desse sacramento, ele também traz exigências grandes. Observe o seguinte: a confirmação é o sacramento chamado da virilidade cristã, sobretudo com relação à fé, né? As principais exigências que traz consigo vão se relacionar diretamente com a virtude teologal da fé. E as principais exigências são 4: confessar a fé, propagar a fé, defender a fé e morrer pela fé. Agora é o momento de você pegar a sua escritura, porque nós vamos fazer a leitura de cada uma dessas exigências. A primeira exigência, confessar a fé. O cristão confirmado, ele tem de confessar publicamente e corajosamente a fé cristã, pisoteando o respeito humano, isto é, aquela tendência de nós falarmos assim, o que é que os homens vão dizer sobre isso? Abra a tua palavra em Mateus, capítulo 10, versículo de 32 a 33. Mateus, capítulo 10, versículo de 32 a 33. Vamos ver o que diz a palavra de Deus a esse respeito. Escutemos. Diz assim a palavra de Deus. Vou voltar no versículo 30. É muito importante. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. A palavra de Deus nos traz uma promessa. Aquele que se declarar por Cristo diante dos homens, ele também se declarará por nós diante do Pai.
mas nos dá um alerta. Versículo 33. Quem, porém, me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, a escolha é nossa. Vamos confessar a Cristo publicamente, sem ter vergonha nenhuma disso, ou será que vamos negá-lo? A segunda exigência, propagar a fé. Abra a sua palavra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz a palavra de Deus. Abre aí, vamos escutar essa palavra. Propagar a fé é um grande dever de apostolado, que afeta todos nós cristãos, é a missionariedade, mas de maneira especial o cristão que recebeu o sacramento da confirmação. Aquele que recebe o sacramento do batismo, ele está no período do discipulado, está conhecendo o Senhor, começa a aprender com o Senhor as coisas. A partir do sacramento da confirmação, ele precisa propagar a fé. E aí é preciso ele ter cultura religiosa, é preciso ler a palavra de Deus, é preciso ler o catecismo da Igreja Católica. Vamos lá, o que diz a palavra de Deus, versículo 16. Pois se eu anuncio o evangelho, isso não é para mim título de glória, é antes uma necessidade que me é imposta. Ai de mim, se eu não anuncio o evangelho. A próxima exigência é a defesa da fé. Vamos em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Abra sua palavra. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai o Senhor Jesus Cristo em vossos corações e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que pedir. O cristão confirmado não pode ter medo de sair corajosamente em defesa da fé quando ela é atacada em sua presença e existe alguma esperança de poder vencer o adversário. É preciso defender a fé. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que o pedir. E se você não tem a formação adequada, meu irmão, você não pode ficar calado, omisso no sentido de passar uma ideia de concordância com o ataque. Você tem que, ao menos, se demonstrar insatisfeito com aquela situação. Às vezes dizer, olha, você está me ofendendo. Isso é uma coisa muito séria. Mas como é que o cristão dá a razão das vossas esperanças? O versículo 6, o apóstolo Pedro nos diz o modo. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. E o quarto e última exigência é, se necessário, morrer para a fé. Nós sabemos que pode ocorrer o caso em que tenhamos a obrigação de confessar claramente nossa fé cristã, mesmo que essa confissão nos acarrete a perda da própria vida. Aqui eu quero fazer o seguinte, nós, porém, não temos a obrigação por um decreto civil de nos apresentarmos publicamente cristãos, se isso for trazer uma dissabor para o nosso corpo físico. Deixa eu me explicar melhor. Suponhamos que onde você mora há uma perseguição civil contra aqueles que é cristão. E a pessoa ali, o ditador, o déspota, redige um documento decretando que todos os cristãos se manifestem para que ele possa castigá-los. Você não tem obrigação moral de fazer isso. Agora, um ministro ordenado não pode fugir de uma situação de perseguição se isso acarretar um perigo grave à fé dos fiéis. Então, padre, um bispo e um diácono, em uma situação de perseguição, não pode fugir se isso acarretar um perigo à fé dos pequenos, daqueles que estão colocados à sua confiança. Mas observemos o que diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 16, versículo 24 a 27. Jesus nos diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
mas quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Com efeito, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Que poderia dar em troca de sua vida? Com efeito, o Filho do Homem está para vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o que tiver feito. É a palavra de Deus nos dizendo: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a encontrará. Esses são os principais efeitos e as principais exigências do sacramento da confirmação. O sacramento da confirmação é um sacramento que nos torna soldados de Cristo. E aqui eu quero direcionar a você, reconhecendo uma questão humana. Às vezes nos dá medo, realmente, de defender corajosamente algum ponto da fé, porque talvez o adversário é mais preparado, ou talvez o adversário tenha um poder temporal sobre o trabalho, ou alguma coisa assim. Mas o medo não pode impedir de nós defendermos a nossa fé. Defenda a fé e confia em Cristo. Ele é o Senhor do universo. Se alguém lhe fazer algum mal, seja no seu trabalho, seja em alguma relação sobre essa pessoa responderá diante de Deus. E tenha certeza que Cristo não te desamparará. Por isso, a partir desse sacramento, observemos as maravilhas que ele nos traz, mas também observemos, sobretudo, as exigências que ele pede consigo. Não se esqueça, acesse o link que está na descrição desse vídeo, acesse o formulário do Google e responda as questões que foram preparadas especialmente para você. Bom, Deus te abençoe, fique com Deus e até a nossa próxima aula.